TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela. Tem o nosso e-mail, que é tvccorreiodamanhã@gmail.com. Tudo letra minúscula, sem o tio ali do amanhã, você consegue mandar um e-mail para a gente. E tem nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167, a forma mais fácil de você entrar em contato conosco. Flagrou alguma situação, fez vídeo, fez foto, manda para a gente, tem reclamação, tem denúncia aí do seu bairro, da sua rua, da sua cidade. Conta pra gente como está a iluminação pública, tem capina, asfalto, merenda escolar, já as aulas já estão voltando. E saúde pública, aí na sua cidade o postinho está funcionando bem? Manda pra gente. Hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho, o céu azul, 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 céu de brigadeiro e sol dando ar da graça. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 29 de junho. No jornal de hoje, dia 29 de julho, no jornal de hoje você viaja com a nossa equipe até o Reino Unido para conhecer a grandiosidade da Jalsa Salana. São mais de 50 mil pessoas reunidas em um único lugar, representantes de dezenas de nacionalidades e uma estrutura que impressiona. Você vai acompanhar. Você vai ver também no nosso jornal de hoje que decreto reforça a proteção às mulheres na internet. Alta temporada de inverno deve movimentar 200 milhões de reais em Petrópolis. Atraso para o início da ligação. Bingen Quitandinha completa 5 meses. E você vai ver também que Clube de Leitura Leia Mulheres promove encontros especiais para fechar esse mês de julho em Petrópolis. Esses e outros destaques agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa esse primeiro bloco de uma forma diferente, porque a Jalsa Salana, encontro anual da comunidade muçulmana Abadia, aconteceu em Alton, no Reino Unido, e reuniu mais de 50 mil participantes de dezenas de nacionalidades. A nossa equipe acompanhou de perto toda essa estrutura e mostrou por que o evento é considerado um dos maiores encontros religiosos do mundo. A reportagem é do Eric Portela. A Jalsa Salana, a reunião anual da comunidade Ahmadiyya, reúne mais de 50 mil pessoas em um único lugar. Brasileiros, americanos, japoneses, franceses, indianos, povos de diferentes culturas, idiomas e nacionalidades se encontram com um propósito em comum: testemunhar a grandiosidade da fé que durante 3 dias é proferida por fiéis de dezenas de países, deixando para trás idiomas, culturas e fronteiras para compartilhar um mesmo propósito: fortalecer suas crenças, promover a paz e celebrar a fraternidade entre os povos. Olha, a experiência está sendo muito positiva, pelo fato de conhecer pessoas de diferentes países, consequentemente diferentes culturas, e que em comum, né, tem o Islã e a perspectiva Ahmadiyya. São 50 mil pessoas, mas tudo funciona tão bem, desde o credenciamento até a forma como as pessoas se movimentam, a alimentação. É impressionante como tudo é simplesmente perfeito.
Minha experiência aqui está sendo incrível, porque eu vejo pessoas muito bonitas, muito respeitosas, de dignidade e que têm um coração muito puro. Eu quero que toda a sociedade seja como as pessoas que estão aqui. Nesta jalsa, a emoção do público é marcante. Quando a alma das pessoas se conecta, a emoção transborda. Dá para ver claramente como esse carisma funciona. Realmente é algo incrível para mim. O que me chamou a atenção é essa diversidade de culturas estarem todo mundo juntos, né, com um só propósito, né, que é o amor, a paz, a união e essa fé em Deus. A Jalsa Salana nasceu em 1891 na cidade de Qadian, na Índia, idealizada por Mirza Ghulam Ahmadi, fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya. O primeiro encontro reuniu apenas 75 pessoas. Hoje, mais de um século depois, a convenção é realizada em diversos países e a edição britânica, que este ano acontece em Alton, Reino Unido, tornou-se uma das maiores do mundo. Quando o Messias prometido, o fundador da comunidade Ahmadiyya, começou esse movimento divino, tá? E lá na Índia, em Qadian, uma pequena aldeia, que naquele tempo não tinha tecnologia avançada, e ele recebeu a revelação divina. Deus avisando a ele que vou levar tua mensagem nos cantos do mundo. E naquele tempo muitas pessoas brincaram com ele, que ele é mentiroso ou maluco, Deus me livre. Mas hoje, chegando do Brasil, participando desse tipo de evento, que tem pessoas dos cantos do mundo, é uma testemunha viva que Deus cumpriu essa palavra e fisicamente, praticamente, a mensagem dele já espalhando no mundo inteiro. É impossível não se impressionar com a dimensão desse evento. São quilômetros de estrutura montada para receber milhares de pessoas de todas as partes do planeta. Mas por trás dos números existe uma proposta muito clara: mostrar que diferentes povos podem conviver em harmonia. O local funciona como uma verdadeira cidade temporária. São enormes tendas para palestras e orações, espaços para alimentação, clínicas médicas, alojamentos, sistema próprio de segurança, transporte interno e muito mais. Algo que chama a atenção por aqui é a organização. Grande parte da estrutura é operada por voluntários que dedicam dias e até semanas de trabalho para receber os participantes. Desde a alimentação até o estacionamento, praticamente toda a logística depende do serviço voluntário. Um colega meu me disse que esse trabalho, o trabalho da limpeza e higienização, é um que muitas pessoas não gostam de fazer, porque às vezes é difícil, as pessoas sentem nojo. Mas por que não fazer? Se a outra pessoa não quer, por que eu não vou querer? Deus vai me recompensar por isso. Então, eu apenas venho e faço o trabalho que for preciso fazer. Nesse serviço, você ganha várias habilidades que você pode levar ao trabalho e para a sua vida pessoal. Meu voluntariado me ajudou a conseguir um trabalho, no qual estou há 5 anos. Então, isso lhe ajuda. Além disso, assim cuidamos das pessoas da comunidade, ouvimos ao califa e suas orientações e garantimos que haja uma irmandade ajudando um ao outro e aproveitando o tempo juntos. A segurança aqui é majoritariamente feita pelo próprio time da comunidade daqui. Então, nós policiais não temos grande impacto na segurança. O que nós mais fazemos é dar orientações em relação à segurança, tendo alguns membros em diferentes áreas do evento. Mas, de forma geral, toda a segurança é feita pela própria comunidade Ahmadiyya, o que é algo fantástico. É um grande evento, porém autogerido e organizado. Muito além das cerimônias religiosas, a programação inclui debates sobre educação, família, juventude, direitos humanos, liberdade religiosa e promoção da paz. Líderes religiosos, acadêmicos e convidados de diferentes crenças participam das discussões. Quem marcou presença na reunião anual deste ano foi o professor da UFRJ, Babalaô Ivanir dos Santos, que fez questão de destacar que os grupos da comunidade vindos de outros países mantêm sua própria identidade. E o interessante é você observar é que os grupos que vêm de outros países, que são de outras etnias, mantêm a sua identidade própria,
que às vezes é impensável no campo muçulmano, que você tem uma ideia do muçulmano a partir dos árabes, como se fosse uma cultura única, e não é. Ela é diversa. E o mais interessante para mim aqui foi o diálogo que eu tive com um grupo Yorubá que está aqui, o qual o presidente nacional da Ahmadiyya é inclusive um Yorubá, e eles manterem a sua identidade espiritual e cultural, que eu sei como é que isso funciona lá. E até na minha conversa com eles, aí um é de Lagos, outro é de Leifé, o outro é, quando eu falei que eu ia, perguntei se era de Badã, eu digo que eu vou muito ao Bumoxó por causa da cultura de Ifá, e a um me disse que era de Oxobô. Então eu disse para ele que o meu Odu foi o Odu que fundou a cidade de Oxobô. Ele faz o cumprimento, normalmente, que um muçulmano não faria, mas que o Yorubá faria ao ouvir esse nome, dentro da sua tradição. Tem um campo de diálogo pela paz no mundo, né? Você vê aqui pessoas do mundo todo. E um grupo religioso que sua fala espiritual está centrada no diálogo, na diversidade e no respeito, isso é muito bom para a paz no mundo. Um dos momentos mais aguardados é o discurso do líder mundial dos Ahmadias, Khalifa, e o juramento de Bet, que é a cerimônia de iniciação de um membro à comunidade. Em meio a milhares de pessoas, o silêncio e o respeito chamam tanto a atenção quanto a grandiosidade da estrutura. That Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam was the same Imam Mahdi and promised Messiah whose advent was prophesied by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. As mensagens transmitidas durante o encontro são acompanhadas presencialmente por milhares de fiéis e também por milhões de pessoas ao redor do mundo através de transmissões para televisão e rede social. Mais do que uma reunião religiosa, a Jalsa Salana se tornou um símbolo de convivência entre povos de diferentes culturas e nacionalidades. Um encontro que impressiona pela grandiosidade da estrutura, mas que busca deixar como principal mensagem a promoção da paz, do respeito e da solidariedade. Muito bacana esse encontro, né, religioso aí pela paz, conforme o nosso repórter Eric Portela pôde presenciar e trazer um pouquinho dessa experiência para gente. Agora a gente vai para o nosso jornal, para o nosso impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Vamos lá ver o que é destaque na nossa linha vermelha. ANTAQ apura denúncias de desmonte irregular de terminal no porto de Itaguaí. Destaque da página 5 do Correio Bastidores. PCC e Comando Vermelho simulam programa do governo Lula para aplicar golpes. TCU alerta que facções criminosas enganam vítimas com anúncios e sites falsos. Pois é, está lá na página 2, assinado pelo Paulo Capelli. Flávio e Milei assinaram com beligerância institucional. Página 4, assinado pelo Thales Faria. Mas a gente vai agora para a nossa página 11. Ver o que é destaque por lá. Petropolitano. Seguinte, gente, aqui ontem a gente falou sobre esse assunto, sobre a ligação Bingen-Quitandinha, inclusive a gente tem uma reportagem sobre isso, falando do atraso dessa ligação, e hoje a gente continua nesse assunto, porque aqui no nosso jornal fala o seguinte, que a Polícia Rodoviária Federal diz que ligação Bingen-Quitandinha pode começar. Então vamos recuperar toda essa história. O que acontece?
Vamos lá, mais de 5 meses após o prazo anunciado pelo então ministro dos Transportes, Renan Filho, e também pelo prefeito de Petrópolis, a ligação provisória entre os bairros Bingen e Quitandinha continua sem sair do papel. A gente falou sobre isso hoje, a gente traz a reportagem completa, porque a operação apresentada como uma solução emergencial para reduzir os congestionamentos na cidade deveria ter começado a ser testada logo após o carnaval, mas até o momento não foi. Vamos ver essa reportagem. O anúncio foi feito no dia 15 de janeiro, durante a passagem de Renan Filho por Petrópolis, quando ele ainda ocupava o cargo de ministro dos Transportes. Na ocasião, ao lado do prefeito Ingo Rames, foi formada a criação de uma comissão técnica entre o Ministério, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Prefeitura para definir os detalhes operacionais da ligação provisória, que é considerada uma estratégia para melhorar a mobilidade urbana até a execução da obra definitiva. No passado, os trechos eram leiloados. Eu falava ontem com o prefeito, com vereadores aqui, e a população pagava, não sei se muito ou pouco, mas não levava quase nada. Agora vai pagar o que é justo para levar o investimento. A demora para a execução do projeto voltou a chamar a atenção de moradores e visitantes durante a realização da 37ª edição da Bauernfest nos meses de junho e julho, assim como no último fim de semana, devido aos congestionamentos registrados nas principais vias de Petrópolis em decorrência do Festival do Chocolate. Tem sido muito congestionado, né? Por conta que não tem muitas passagens, eles dão um jeito, tipo assim, dão sempre um jeitinho, mas é sempre muito demorado, né? Pra, tipo assim, questão de problema para resolver esse trânsito aí. E, pô, acaba que toma muito nosso tempo, cara. Fecham ruas que são importantes na cidade, né? Então, assim, é o que prejudica. Eu acho que eles não conseguem organizar o trânsito para fazer isso. Precisa melhorar muito para ficar bom. A pessoa tem que sair com uma antecedência bastante grande, né? Em janeiro, Renan Filho informou que os testes na ligação entre o Bingen e o Quitandinha ocorreriam inicialmente depois do carnaval, entre 5 da tarde e 7 horas da noite, horário de maior fluxo. Na ocasião, o prefeito Ingo Rames explicou ainda que a proposta do teste havia sido apresentada em 2021, mas foi interrompida após a tragédia das chuvas de 2022. Foi uma paliativa até que a obra seja complementada. O projeto lá de 21 que a gente apresentou, que acabou evoluindo, depois a tragédia parou todo aquele processo, e agora a gente apresentou o ministro ontem, né, o Luciano apresentou, junto com o Guilherme NTT também, e mais tarde houve uma conversa interna para que a gente pudesse executar esse teste, aí o teste dando certo e obviamente a gente pode evoluir. A expectativa é que a ligação provisória reduza o fluxo de veículos em alguns dos principais gargalos da cidade, oferecendo uma alternativa para quem precisa acessar a BR-040 sem passar pelo centro e diminuindo o tempo de deslocamento, especialmente durante grandes eventos turísticos. A Polícia Rodoviária Federal informou que autorizou a implantação da ligação provisória em caráter experimental por 90 dias durante uma reunião realizada no dia 25 de fevereiro deste ano. Segundo a corporação, desde então não recebeu uma nova comunicação do Ministério dos Transportes, da NTT ou da concessionária Elovias sobre o andamento da medida. A PRF afirmou ainda que, do ponto de vista da instituição, a operação pode ser iniciada a qualquer momento, desde que haja uma comunicação prévia dos órgãos responsáveis. Pois é, gente, o Ministério dos Transportes, a NTT e a Prefeitura de Petrópolis não divulgaram uma nova previsão sobre o início dos testes, nem informaram oficialmente quais etapas ainda impedem a implantação da operação até o fechamento desta edição, até o momento. Mas aí, nosso jornal entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal e a gente volta lá para o nosso impresso, lá no Petropolitano, porque tem uma matéria sobre isso. A PRF afirmou que autorizou a operação e que aguarda a NTT. Eu vou ler um trechinho dessa reportagem aqui,
Porque, em resposta ao Correio Petropolitano, a Polícia Rodoviária Federal informou que já autorizou a implantação dos testes da ligação provisória entre os bairros Bingen e Quitandinha. Afirmou também que, do ponto de vista da corporação, da PRF, a ligação pode ser iniciada a qualquer tempo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o aval foi concedido durante reunião realizada no dia 25 de fevereiro deste ano, que reuniu representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, da Prefeitura de Petrópolis e do Ministério Público Federal, da concessionária Elovias e de outros órgãos envolvidos no projeto. A autorização prevê que a ligação funcione inicialmente por 90 dias, período considerado suficiente para avaliar na prática o impacto da operação sobre a segurança viária e a fluidez no trânsito. Entretanto, mais de 5 meses após o prazo anunciado pelo então ministro dos Transportes, a ligação provisória continua sem sair do papel. A corporação explicou que, quando o projeto foi apresentado há alguns anos, a proposta era implementar a ligação de forma definitiva. Entre as preocupações ali de ser definitiva, as preocupações da PRF, estavam a conversão de veículos dentro do túnel, a travessia de pedestres. Pois é, gente, e aí o que acontece? A PRF também afirmou que, após a reunião de fevereiro, não recebeu qualquer comunicação do Ministério dos Transportes, da ANTT ou da concessionária Elovias sobre o prosseguimento dessa operação. A ligação provisória foi anunciada em janeiro, pois é, a ANTT, ela está lá em Brasília, Ministério dos Transportes, eles estão lá em Brasília, não sabem nem que existe Petrópolis, né, no mapa. Petrópolis é um pontinho no mapa da ANTT. Então, a ANTT, alô, ANTT, vamos questionar você novamente por que essa ligação provisória não saiu do papel. E também a Elovias, né, que tem ali a concessão direta da ANTT para funcionar em Petrópolis. Então, até agora está recaindo pela ANTT. Ali nas Petropolitanas, fala que trabalhadores dos Correios de Petrópolis entraram em estado de greve. A gente também vai falar sobre isso rapidamente antes da gente ir para o intervalo, porque olha só, gente, os trabalhadores do Correio de Petrópolis aprovaram na última sexta-feira o estado de greve, após uma assembleia realizada pelo sindicato da categoria. Quem atua no setor alega insatisfação com algumas mudanças que foram anunciadas, principalmente com o fechamento de agências, né, gente? Vamos conferir essa reportagem. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira dos Correios Telégrafos e similares do Rio de Janeiro, o estado de greve da categoria foi aprovado devido à ameaça de supressão de unidades e às possíveis transferências de trabalhadores para outros locais de atuação. O sindicato ainda informou que os trabalhadores dos Correios de Petrópolis decidiram intensificar a mobilização contra o processo de reestruturação. A categoria considera que qualquer mudança deve respeitar as normas de segurança, preservar a qualidade dos serviços prestados para a população e garantir condições dignas de trabalho. A medida é válida para os centros de distribuição e para o centro de entrega de encomendas. De acordo com o sindicato, caso a empresa avance sem diálogos e sem garantias, a categoria pode entrar em greve por tempo indeterminado. Em nota, os Correios informaram que a otimização das unidades operacionais integra o plano de reestruturação e tem como objetivo adequar a estrutura da estatal à realidade do mercado, e que os trabalhadores remanejados estão sendo conduzidos com respeito, de forma planejada e transparente. Pois é, mas fato é que eles estão em estado de greve, mas os Correios ressaltaram ainda que até o momento o serviço de entrega de encomendas e correspondências permanece sendo realizado normalmente em Petrópolis. Isso é verdade, ontem eu recebi uma encomenda, então realmente é um estado de greve, eles continuam, o serviço de entrega e correspondência
permanece, por enquanto, aqui em Petrópolis, normal. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta e nesse bloco a gente vai ver as notícias do esporte. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar de futebol, vôlei e Fórmula 1. A gente começa essa edição nas quadras de Macau. Isso porque a seleção brasileira de vôlei feminino foi vice-campeã da Liga das Nações.
No sábado, na semifinal, a seleção canarinho venceu a temida Itália em um jogo muito disputado do início ao fim. Mas infelizmente, na final, no domingo, ainda tinha uma pedrinha no sapato. A boa seleção da Turquia, que venceu de virada por 3-1. Hugo, foi um pouquinho decepcionante porque a gente venceu a Itália num jogo muito difícil. Pensou, a gente se livrou agora da seleção mais difícil, a seleção mais temida, mas a Turquia fez um ótimo jogo, mereceu vencer e foi um jogo muito disputado. Eu acho que o destaque dessa partida, infelizmente, foi do outro lado, é claro que venceu, foi a Vargas que acabou com o jogo. Sem dúvida nenhuma, Toledo, a Vargas realmente colocou o time do Brasil no bolso e a gente tem que destacar e tem que dar mérito também quando a gente é superado. A gente, é claro, vai falar um pouquinho mais também do joguinho da Itália, que foi, como a gente sempre disse, que era a nossa pedra no sapato, a gente conseguiu superar a Itália, que era a grande favorita dessa Liga das Nações, mas infelizmente ali na final não teve como. Porém, a gente ainda destaca que foi uma participação muito significativa do Brasil na Liga das Nações. Infelizmente a gente ainda não tem nenhum título, eu acho que esse foi o nosso 5º vice-campeonato, então mostra que apesar de não vir a vitória, apesar de não vir a medalha de ouro, o bom trabalho está sendo feito e que em algum momento vai dar Brasil. Exatamente. Nesse jogo contra a Itália, acho que os destaques ficaram claros, né? Júlia Bergman e Ana Cristina, que fizeram uma ótima partida, mas infelizmente faltou justamente a participação dessas duas jogadoras na final. E que teve um destaque da Rosa Maria, que não era para ter esse protagonismo todo, afinal essas duas são grandes destaques do Brasil. Exatamente, gente. Esse destaque que para todos os jogadores, só por estarem nas seleções, já estão mais que provadas como grandes atletas, mas realmente a gente espera um protagonismo maior de uma ou outra e infelizmente não foi o que aconteceu justamente na final. E ainda deu aquela iludida, né, Toledo? Porque a gente conseguiu ganhar o primeiro set, parecia que o Brasil ia se encaminhar para a vitória, mas infelizmente não foi o que aconteceu. E vale a gente destacar também, não tirando o mérito da Turquia de maneira alguma, que a gente contou com alguns desfalques nessa partida. E o principal deles é sem dúvida nenhuma a Gabi, que é a grande craque da nossa seleção brasileira, que já estava machucada há algum tempo. A gente não vai deixar de dizer que a gente passou da Itália sem ela, a gente passou da seleção japonesa sem ela, então assim, não é tirando o mérito das outras atletas, nem querendo justificar essa derrota. Mas só entender também que talvez se ela estivesse lá, exatamente, talvez se ela estivesse lá, a situação podia ter sido um pouco diferente. E ainda teve a Júlia Kurdes, que machucou, teve aquela lesão famosa, né, o LCA, que durante a competição a gente perdeu ela também. Exatamente, Toledo. Mas nas próximas competições o Brasil vai chegar ainda mais forte e essa seleção tem muito potencial. E também no domingo, meu xará, o mesotenista Hugo Calderano, faturou o título do WTT Star Contender em São José dos Campos. Número 8 do mundo, Calderano foi campeão após derrotar o francês Alexis Lebrun, o 11º colocado do ranking, por 4-7-2. Mas nem só de felicidade vive esse grande nome do Brasil no tênis de mesa. Isso porque também no domingo, Hugo Calderano foi vice-campeão de duplas mistas ao lado da namorada Bruna Takahashi, número 2 do mundo. A parceria Calderashi foi surpreendida pelos japoneses Shunsuke Togami e Satsuki Odo, que ocupam a 44ª posição no ranking. Toledo, a gente tem que destacar aqui, mais uma vez, o Calderano brilhando muito justamente no individual. É um grande mesotenista e que, desde que ele surgiu, ele não sai desse auge nunca, ele realmente é um grande nome. E infelizmente não veio o título nas duplas, mas a gente sempre fica na torcida por ele e pela Bruna. Exatamente, é uma dupla que tem trazido grandes resultados para o Brasil, já ganharam alguns títulos muito importantes nessa modalidade e é um casal que é muito legal a gente ver isso no tênis de mesa. Sem dúvida nenhuma, Toledo, tem com certeza muito entrosamento ali e a gente tem certeza que a gente ainda vai ver mais títulos desses porque são dois jogadores muito fortes nas suas diferentes modalidades e também quando estão jogando juntos. Exato. E agora nas pistas, a atual campeã de construtores, a McLaren, conquistou enfim sua primeira vitória da temporada 2026 da Fórmula 1 neste domingo. Quem subiu no topo do pódio do GP da Hungria foi Lando Norris, que volta a triunfar depois de 13 GPs em jejum. Campeão de 2025, o inglês largou na pole position e foi superado por Oscar Piastri, mas conseguiu se recuperar e chegou à frente de Max Verstappen e Kimi Antonelli. E o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto da Audi mais uma vez ficou no quase. Ele terminou na 11ª posição pela 3ª vez da temporada. É alguma corrida assim um pouco surpreendente, senti falta até de um protagonismo ali da Ferrari. Exatamente, Toledo, a gente destaca que teve muito erro nessa corrida, mas uma coisa que não é erro de maneira alguma foi o desempenho e tudo que a McLaren conseguiu fazer. E a gente destaca que
só terminou o Lando Norris em primeiro porque a gente teve coisa envolvendo o companheiro de equipe, o Oscar Piastri, que conseguiu superar ele logo na primeira volta aqui na largada, mas aconteceu toda aquela situação com o Carlos Sainz, safety car, e no final das contas o carro dele ainda quebrou. Então assim, foi uma corrida que caiu no colo do Lando Norris, mas também que não tira o mérito dele de maneira alguma, tanto que ele tinha feito a pole position no dia anterior. E o Verstappen foi muito bem nessa corrida também, e mesmo indo bem, ele ainda criticou o próprio carro, que já vem sendo criticado já tem um tempo por ele, né? Exatamente, Toledo. Ele até comentou, falando, ele não sabe o que ele está fazendo no pódio com esse carro, porque ele vinha destacando problemas, mas no final das contas, com uma boa estratégia, e querendo ou não, um pouco de sorte também, levando em conta que o George Russell da Mercedes teve um problema logo no início da corrida, o Oscar Piastri abandonou, questões de estratégia das outras equipes, ele ainda assim conseguiu chegar ali na segunda posição, igualando a melhor posição dele, uma melhor posição de finalização de corrida nessa temporada. Então assim, mesmo quando o Verstappen tá mal, ele consegue estar bem e principalmente tá melhor do que muitos outros pilotos. Ele é um monstro, né? Ele é um monstro. Exatamente, Toledo. E com esse resultado, agora a gente tem aquele descanso um pouquinho maior na Fórmula 1 e a gente vai ver como é que essas equipes vão conseguir voltar justamente na próxima parte da temporada, porque a gente tem, é claro, um caminho muito bem definido, que é o Antonelli ser campeão mundial. Porém, a gente não pode deixar de destacar que os carros tendem a se desenvolver muito, tem muita coisa que pode acontecer, e a gente ainda tem Hamilton, tem Russell, e querendo ou não, se a gente tiver um desempenho parecido, as McLarens que podem ser uma pedrinha no sapato desse italiano, que é um fenômeno também. Exatamente. Agora é a hora dos carros tentarem dar uma equilibradinha, né? Tentar ajustar justamente esses erros que estavam piorando, né? Nessa primeira parte da Fórmula 1. Exatamente, Toledo. E é claro que a nossa torcida principal é que o Gabriel Bortoleto e a Audi consigam melhorar ainda mais o seu carro, porque ele quase conseguiu pontuar pela terceira vez seguida na temporada, uma corrida muito significativa do Bortoleto, que é um grande piloto, né, Toledo? Foi a primeira vez que um piloto, o companheiro de equipe dele, o Nico Hülkenberg, conseguiu chegar nos pontos nessa corrida, e foi a primeira vez que, quando estava numa posição verdadeiramente significativa, que ele ficou atrás do Hülkenberg. Então, assim, mostra que o carro está se desenvolvendo e ele, é claro, também está mantendo essa ótima mais fase. Importante, né? Exatamente, Toledo. E, é claro, a gente fica nessa expectativa para que a Audi consiga resultados ainda melhores. E agora no futebol, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, Vasco e Mirassol ficaram no empate por 1-1 na noite do último sábado em São Januário, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Toledo, eu acho que para a gente começar, os jogadores do Vasco e do Mirassol tinham que sair de campo e pedir desculpa para quem assistiu esse jogo, porque assim... Um por um. Que coisa horrorosa, Toledo. Foi que muito coisa feia. Foi muito feio. Eu assisti esse jogo, pode-se dizer infelizmente, né? Os primeiros 10 minutos de jogo é assustador mesmo. Dá saudade da Copa do Mundo e dá vontade de desligar a televisão e parar de acompanhar o Campeonato Brasileiro na hora. Exatamente, Toledo. Era muito erro técnico, muito erro tático. Taticamente, eu acho que até foi um jogo aceitável das duas equipes, mas principalmente nesse iniciozinho, que estava muito bagunçado. Então, assim, estava uma situação muito feia. Os primeiros 5 minutos o Vasco não conseguiu sair do próprio campo jogando dentro de casa. Então, assim, a situação ficou feia, Toledo. Ali ficou feio de verdade, mas aí depois, conforme o jogo foi andando, a situação foi melhorando. A gente não pode deixar de destacar assim. A gente teve um primeiro tempo horroroso, o segundo tempo só foi ruim. E, é claro, a gente destaca que esse jogo terminou 1-1 por conta de duas situações improváveis. O primeiro deles, o Mirassol fazendo um gol que, assim, é inacreditável de um time de Série A tomar. Tinham 3 jogadores marcando a primeira trave, o primeiro pau, e justamente ninguém tirou a bola e o jogador do Mirassol conseguiu dar um chute rasteiro dentro da pequena área. Então, assim, uma situação muito feia no escanteio. E no segundo tempo, depois de errar uns 72 chutes, o Andrés Gomes fez um golaço, que também é improvável, principalmente levando em consideração que ele não chuta bem de direita. Aí ele fez um golaço de esquerda, que não é a perna dominante. Exatamente. E o gol que o Vasco tomou é algo inacreditável, que não pode... Acho que se acontece uma pelada assim de fim de semana, já tá muito errado. Aí acontece no futebol profissional de Série A, é mais impressionante ainda, né? Porque é o básico do futebol, né? Um jogador tem que estar ali no primeiro pau, tanto que o Cauã Barros, na hora, ele pede desculpa, assume o erro e a responsabilidade no gol. E o gol do Vasco também, verdadeiro golaço, com muita sorte do Andrés Gomes também. Sem dúvida nenhuma, Toledo. E é mais um erro do Cauã Barros, que assim, era um jogador muito querido pela torcida, principalmente por ser cria da base do Vasco, mas que a fase dele nesse ano de 2026, desde o início,
não é nada boa, Toledo. A situação realmente está muito complicada e vamos ver se o Vasco vai trazer realmente o Ramon Sousa do Racing, que aí sim ia subir muito o nível, um jogador muito bom. E o Vasco realmente precisa suprir algumas necessidades porque está se complicando. Eu até destaco, Toledo, que esse é mais um jogo que o Vasco deu mole. Porque, apesar de tudo que aconteceu, o Vasco teria ganhado a partida se não tivesse tido mais um erro bobo. Que foi justamente o que aconteceu contra a Vitória, contra o Cruzeiro, contra tantos outros times. Então, assim, o Vasco, querendo ou não, está na situação que está dentro da zona de rebaixamento pela própria culpa. O Vasco, eu acho que o principal adversário do Vasco nesse campeonato brasileiro é ele mesmo. E, assim, são erros que já vinham do Fernando Diniz, vêm de outros técnicos, o Renato Gaúcho também apresentou alguns erros. E agora com o Pedro Emanuel, novo técnico, que a gente até destacou, um técnico um pouco diferente, que dá para ver que ele tem ideias, ainda assim os jogadores não estão conseguindo performar. Exatamente, porque as ideias estão ali. Vamos ver se eles vão conseguir dar essa viradinha de chave para o Vasco sair, é claro, dessa situação tão difícil. Com certeza. E já no domingo, o Flamengo desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras ao empatar por 1-1 com o São Paulo no Maracanã. Léo Pereira marcou para o rubro-negro, enquanto Caleri garantiu o empate para o tricolor. Hugo, mais uma vez Caleri prejudicando o Flamengo no Campeonato Brasileiro, já prejudicou também na Copa do Brasil. É um carrasco, um verdadeiro carrasco do Flamengo no Brasileiro, em todas essas competições, sempre faz gol contra o Flamengo, um gol muito importante também para o São Paulo. Sem dúvida nenhuma. E um gol muito bonito, inclusive, Toledo, do jeito que ele consegue cabecear aquela bola, é um jeito muito difícil da gente realmente ver. Ele é aquele jogador matador, perde sim seus gols, mas ainda assim um camisa 9 bem do nível do futebol brasileiro para cima. Então a gente tem que levar em consideração que ele verdadeiramente é um grande jogador. E Toledo, você comentou da Copa do Mundo antes, da saudade da Copa do Mundo. Eu acho que o confronto São Paulo e Flamengo a gente pode fazer um comparativo, que é justamente o São Paulo parece ser o que Portugal é para a seleção da Espanha, que são dois times que não têm o mesmo nível. O Flamengo é claramente muito melhor do que o São Paulo, os jogadores são melhores, mas ainda assim o Flamengo sempre tem dificuldade contra o São Paulo. É impressionante, não importa se o time está bem ou se está mal, sempre vai ter essa dificuldade e sempre tem os jogadores que acabam castigando, que é claro, é o caso do Caleri. Exatamente, eu achei perfeita a comparação e também nesse jogo eu acho que o outro destaque também foi o Emerson Royal, que teve um gol perdido ali, um gol de cabeça, mas eu acho que nesse caso eu vou defender um pouquinho ele também. A coisa da máscara, né? A máscara eu acho que pode ter prejudicado um pouquinho, porque ela amortece o impacto, né? Que é justamente para proteger desses impactos. E aí acaba que ele cabeceia para baixo, não faz um cabeceio tão bom. E também teve um lance no final da partida que o Samuel Lino faz um gol, mas ele é anulado por impedimento. Uma das primeiras aparições do semiautomático. E ainda bem, né, Toledo? Vamos ser muito sinceros, ainda bem. Tava faltando já há muito tempo. O torcedor flamenguista vai ficar estressado com o impedimento semiautomático, da mesma maneira que qualquer outro torcedor que tivesse um gol anulado, principalmente pelo tão pouco que foi, ficaria. Mas a gente destaca que é muito bom a gente ver o impedimento semiautomático, porque apesar de muita gente querer colocar problema justamente nele, é muito bom a gente ter certeza do que aconteceu. Perfeito. Eu acho que a gente tem um problema nas transmissões, que eles ainda não estão mostrando realmente o lance, fazendo um comparativo do lance com o momento do impedimento semiautomático, mas daquele gráfico do impedimento semiautomático, mas é muito bom a gente ter certeza desses lances, porque tem muita coisa subjetiva no futebol, tem muita falta que algum juiz dá, outra não, mas o impedimento é impedimento. Então, assim, o juiz pode até entender errado, mas ali a tecnologia vai conseguir provar que não. Fica mais justo para todo mundo, mais justo para todo mundo, e assim a gente tem certeza do que está acontecendo, e o São Paulo conseguiu não ser prejudicado, não por um erro de arbitragem, porque era um lance muito ajustado, mas conseguiu ter a justiça feita naquele momento. Com certeza. No mesmo dia, Fluminense e Grêmio empataram também por 1-1 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Hulk abriu o placar de pênalti para o tricolor carioca, mas Diego Caíto deixou tudo igual nos minutos finais. Toledo, a gente tem que destacar aqui, foi um empate importante para o Fluminense, que ficou com aquele gostinho meio amargo, porque eles estavam vencendo a partida, mas é claro, ponto fora de casa é muito importante, e ainda mais tendo o principal jogador, a principal contratação deles no ano, conseguindo fazer um gol. Exatamente. E o Fluminense está ainda ali chegando, né? Tá chegando ali, tá no G4, muito bem colocado, atrás, junto com o Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras, ainda nessa disputa pelo título. E o único carioca que venceu nessa rodada foi o Botafogo, que venceu o Cruzeiro fora de casa e fugindo desses empates em 1-1 dos outros times carioca. Toledo, aí a gente tem um resultado muito significativo, que foi o que o Fluminense tentou fazer. Justamente aquele golzinho do Justino, gol de cabeça, uma ótima bola do Alex Telles.
Então, assim, foi um resultado muito significativo para o Botafogo, que está fazendo um campeonato brasileiro de recuperação. Porque muita coisa aconteceu, o Botafogo começou muito embaralhado, muito complicado, mas agora parece que o institucional está se acertando e o time também está conseguindo acompanhar essa evolução. Exatamente, era o que faltava, né? Essa recuperação do lado de fora dos gramados, que era muito importante para os jogadores sentirem essa segurança também dentro do campo. Exatamente, Toledo. E só para a gente poder finalizar os nossos assuntos, destacar que o Danilo entrou nesse jogo, já tinha entrado na partida anterior. Então, é o jogador que, no Brasil, só joga pelo Botafogo. Talvez ele seja negociado com futebol estrangeiro, mas, pelo menos, até o momento, é jogador do Botafogo e é um reforço muito importante para esse time. Exato, chegou a publicar nas redes sociais e contar mais, explicar mais essa história, falou que o clube poderia vender ele para a Rússia, não quis ir para a Rússia, tentou ir para o Palmeiras, não conseguiu e fica no Botafogo. Exatamente, Toledo. E com essas informações, nós encerramos mais uma edição do Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias.
Voltamos. E depois do sucesso da Boundfest, Petrópolis segue apostando no turismo para manter a economia aquecida durante a alta temporada de inverno. A expectativa é que até o fim do mês de setembro a cidade movimente mais de 200 milhões de reais, impulsionada pelo comércio, hotelaria, gastronomia e um calendário repleto de eventos. A previsão é de crescimento em relação ao ano passado, quando a movimentação financeira chegou a 180 milhões de reais. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, o comércio espera um aumento de até 20% nas vendas nesse inverno. A combinação do frio característico da Serra com festivais e atrações culturais deve atrair mais de 150 mil turistas hospedados até setembro. E o movimento não deve diminuir com o fim da Bauerfest. A programação continua intensa, com festivais gastronômicos, eventos culturais, esportivos e circuitos cervejeiros, mantendo a cidade movimentada durante toda a temporada de inverno. Entre os destaques estão o Festival de Fundi, o Festival do Chocolate, a Serra Wine Week, o Bunkassai, o Serra Bugs e a Oktoberfest Itaipava, considerada um dos principais motores do turismo em setembro. Para o setor, além de fortalecer hotéis, bares e restaurantes, o calendário ajuda a gerar empregos e consolidar Petrópolis como um dos principais destinos de inverno do estado do Rio de Janeiro. E quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode consultar as vagas disponíveis no balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis. Ao todo, são 130 oportunidades com cadastro aberto até a sexta-feira. Entre as oportunidades ofertadas, há vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Algumas delas não exigem experiência profissional, como administrador, balconista de padaria, embalador à mão, operador de caixa, repositor de hortifruti e técnico de informática. Também há oportunidades para funções como açougueiro, ajudante de cozinha, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, eletricista, assistente administrativo e estagiário. As exigências variam de acordo com o cargo, podendo incluir a escolaridade, experiência profissional, cursos específicos e carteira nacional de habilitação. A relação completa das vagas você encontra no nosso site em correiopetropolitano.com.br. Já para quem se interessar, pode cadastrar o currículo no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. E olha só, gente, uma joalheria foi alvo de um furto na noite de segunda-feira na rua Paulo Barbosa, bem no centro de Petrópolis. Segundo a Polícia Militar, o suspeito quebrou a vitrine da loja e fugiu levando diversas alianças de ouro antes da chegada das equipes da polícia. De acordo com a Polícia Militar, a joalheria, que fica localizada na rua Paulo Barbosa, no centro comercial Mercado Estação, foi furtada por volta de 8 horas da noite. Testemunhas relataram que o suspeito usou uma pistola para quebrar a vitrine e, em seguida, levou diversas alianças de ouro. Ele vestia calça jeans, uma camisa preta e usava um capacete preto. Ainda segundo testemunhas, após o furto, o suspeito teria fugido em uma moto pela rua Santos Dumont, via que dá acesso ao Alto da Serra. A loja estava fechada no momento da ação. Os policiais chegaram cerca de meia hora depois do ocorrido e isolaram a área para a realização da perícia. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde o caso vai ser investigado. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E os amantes da literatura têm 2 encontros marcados em Petrópolis nessa semana. Isso porque o Clube de Leitura Leia Mulheres, recentemente reconhecido com o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura, vai promover um debate sobre a obra O Mistério dos 7 Relógios, de Agatha Christie, e um bate-papo com a escritora Thalita Rebouças. A programação é de graça e busca incentivar a leitura e aproximar autores e leitores. Receber um prêmio devido a essa questão é algo assim não só simbólico, porque a gente tem materializado aqui no prêmio em si, mas pelo significado que isso reverbera
como sociedade, porque sabemos, uma sociedade que lê mais, ela lê melhor, ela se elabora com mais profundidade, adquire senso crítico. No início desse mês, o Clube de Leitura Leia Mulheres recebeu o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura, em reconhecimento aos quase 10 anos de atuação na formação de leitores e na valorização da literatura escrita por mulheres. Ao longo desse período, o projeto tem promovido encontros que transformam a leitura em um espaço de diálogo, acolhimento e troca de experiências. Esse reconhecimento reforça a importância do projeto e incentiva a continuidade do trabalho desenvolvido. E olha, o próximo encontro está previsto para esta quarta-feira, dia 29 de julho, às 5 horas da tarde, aqui na Livraria Nobel. Ele marca um novo ciclo dedicado à escritora Agatha Christie. O livro escolhido para a estreia é O Mistério dos Sete Relógios, com mediação de Drica Madeira e Linda Feitosa. O projeto terá ainda outros 2 encontros, em agosto e setembro. É importante destacar que mesmo quem ainda não leu o livro pode participar do encontro. A proposta é promover uma conversa sobre a narrativa da obra, permitindo que o público conheça a história e troque impressões sobre o tema. Nesse contexto, Linda Feitosa destaca ainda a importância da autora, que conquista leitores com uma narrativa envolvente, em um momento em que as pessoas estão cada vez mais conectadas às telas. A Agatha está dizendo para a gente, é um livro que te prende, então é um livro que te tira, que faz com que você fique mais tempo ali na leitura, porque dependendo da leitura a gente se dispersa mais. No caso da Agatha é mais difícil de dispersar, então esse tipo de livro está sendo tido como livros que estimulam para quem quer mudar essa necessidade de ficar toda hora lendo, parando para ir para a tela, porque a leitura prende um pouco mais. Já na sexta-feira, dia 31 de julho, às 7 horas da noite, o Teatro Imperial vai receber a escritora Thalita Rebouças, uma das autoras mais conhecidas da literatura infanto-juvenil brasileira, para um bate-papo sobre o livro Fala Sério, Mãe. O encontro contará com sessão de autógrafos e entrada gratuita, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos. A expectativa é reunir fãs da autora e incentivar ainda mais o hábito da leitura na cidade. Se você encontra leitoras da Thalita, a primeira coisa que elas vão dizer é assim: eu aprendi a ter interesse pela literatura devido a Thalita. Então, carregar esse marco, essa frase ser atribuída a uma autora, eu acho que não existe nada mais significativo para uma autora do que ela encontrar pessoas dizendo: olha, eu passei a ler por conta dos seus livros. E não para por aí. Linda Feitosa revelou com exclusividade à TV Correio da Manhã as novidades preparadas para o mês de agosto. Nós vamos ter um livro, que é um livro muitíssimo conhecido e que vocês todos estão convidados a essa conversa com a gente, que é o Conto da Aia. Então, é um livro que tem muito o que dizer sobre a atualidade, por mais que seja uma distopia, a gente precisa ter essa conversa. É isso aí, vamos incentivar a cultura porque é preciso. E a gente vai ficando por aqui, mas amanhã estou de volta às 7h30 da manhã, ao vivo. E eu espero você. Tchau, gente! TVC, a TV do Correio da Manhã.